Graças a paz do Senhor Jesus. Amém. Para os que estão aqui, para os que estão de longe, virtualmente. Veio para ouvir aí um homem na casa dos irmãos e das irmãs. É realmente diferente quando a gente contempla o templo, né, vazio. Eu estava até conversando agora aqui com o pastor Valdir, com a Célia, o pai da Célia fica aqui, às vezes. Ele fala, mas não tem pessoal no culto, ele já é de idade, né? Assim, fala, mas cadê o pessoal no culto? Não vem mais ninguém? Como que funciona isso? Tem dificuldade para entender, né? Mas, glória a Deus que nós podemos, dessa maneira, virtualmente, a gente pode aqui estar reunidos para adorar ao Senhor, para sermos ministrados pela palavra do Senhor e termos esse tempo, né, onde o Senhor possa consolar os nossos corações. Bom, meus irmãos, eu vou compartilhar a palavra do Senhor. É um salmo bastante conhecido. Até a irmã Sandra compartilhou o salmo ontem aí no grupo do WhatsApp, colocou no Facebook. Parece meio que prevendo um pouco, né, irmã? Nós vamos ler o Salmo 27, mas eu vou ler agora somente o versículo 14 do Salmo, mas eu peço para você que mantenha o Salmo aberto, que nós vamos fazer um panorama nesse Salmo, nós vamos olhar as lições que nós temos desse Salmo para as nossas vidas nos dias de hoje, independente de pandemia, a gente vai notar aqui ao longo desse Salmo que independente das circunstâncias, a gente precisa esperar no Senhor. Bom, então Salmo 27, nós leremos o versículo 14. Deixa aí a Bíblia aberta no Salmo 27 que nós vamos, ao longo desse tempo, meditar nos demais versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, que nós possamos neste tempo meditar, refletir, e que teu Santo Espírito possa iluminar as nossas vidas através da tua palavra, Senhor. Que neste tempo seja um tempo proveitoso e que eu possa ser instrumento nas tuas mãos para fazer com que a tua palavra venha de forma cabal, cumprir com os propósitos do Senhor no coração de cada uma que está para ouvir esta mensagem. Senhor, em nome de Jesus, que a mim seja dado esse privilégio, a oportunidade e a responsabilidade de compartilhar o mistério do teu Evangelho e que o teu Santo Espírito possa transmitir, ó Deus, através das ondas virtuais, através aqui pessoalmente, ministrar ao meu coração principalmente as verdades que serão aqui transmitidas para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, o tema desta mensagem é esperar no Senhor e as suas implicações para as nossas vidas nos dias atuais. Esta palavra, esperar, ela é muito conhecida no nosso meio. A gente sempre, em momentos de dificuldades, em momentos de aflição, em momentos de adversidade, constantemente, ou na palavra de Deus, ou algum irmão, algum líder, chega até nós e transmite essa mensagem. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, espera no Senhor. Espera em Deus. Espera em Cristo. Espera a ação do Senhor. Muitas vezes a gente é apresentado a esse tipo de palavra. No próprio livro dos Salmos mesmo, nós temos, além do Salmo 27, nós temos outros salmos que têm essa mesma ministração, têm essa mesma direção. Espera no Senhor. Espera pelo Senhor, espera no Senhor. Só que a gente vê que há um misto de confusão no que quer dizer esse termo. Às vezes a gente imagina, quando a gente recebe esse tipo de direcionamento, esperar no Senhor, que é literalmente esperar. Ficar sentado num banco da igreja, ou ficar sentado no banco da nossa casa.
e literalmente ficar ali esperando uma resposta, né? Pegar a Bíblia e falar, eu vou abrir, o texto que abrir é a resposta de Deus para mim. E assim a gente vai conduzindo a nossa vida no meio de um misto de confusão sobre o que vem a ser verdadeiramente esperar no Senhor. Biblicamente, esperar no Senhor não tem relação com esse tipo de prática, né? De buscar uma revelação assim, a Deus dará, né? Abrir aqui, bum, aparece um texto, né? A gente vai ver um pouco o que este salmo, por exemplo, pode nos ensinar, pode ministrar aos nossos corações sobre essa questão, sobre as implicações de nós esperarmos o Senhor. O que isso implica? O que implica a mim e a você esperar no Senhor? É o que veremos nesse salmo. Nesse salmo 27, não se tem um momento exato, né, um momento histórico em que Davi atravessava aqui para fazer a sua composição. Não há um registro assim cabal. Esse aqui está no momento X de Davi. Não tem esse momento aqui na história da composição desse salmo. Mas alguns autores mencionam que pode ser que esse salmo foi composto, ele foi inspirado ou composto, logicamente que inspirado por Deus também, no momento que Davi estava sendo perseguido por Saul e estava refugiado na caverna de Adulão, lá em 1 Samuel capítulo 22, dos versos 1 ao 5. Por que isso? Porque nesse trecho de 1 Samuel, relata que Davi se encontrou com seus pais, com seus irmãos e a família de seu pai. Nesse momento também houve encontro com mais pessoas. Ali, nesse momento, Davi começou a liderar um grupo de pessoas. Pessoas que estavam em dificuldades, endividados ou descontentes, cerca de 400 homens. E Davi tornou-se o líder desses homens. E Davi, com este grupo, ele foi até Mispá, em Moabe, e pediu para o rei de Moabe deixar ali os seus pais. E como diz no verso 3, né, desse capítulo de 1 Samuel, Davi fala, olha, eu quero deixar os meus pais aqui contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Imagina, né, o que se passava no coração de Davi. E aí isso se relaciona ao conteúdo no verso 10 do nosso Salmo 27, quando a gente vê Davi falando, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então eles fazem relação, lógico, isso não pode ser cravado, que é dessa maneira, que foi isso que aconteceu, mas há muita relação, né? Não houve abandono dos pais aqui, com relação a Davi especificamente, mas nós podemos imaginar o sentimento no coração de Davi, de ter que deixar os seus pais, pessoas importantes, amadas por ele, num outro lugar, enquanto ele fugia do seu perseguidor, enquanto ele fugia dessas pessoas amando de Saul. Davi aqui estava passando por uma situação muito difícil. Davi ele não sabia, mas ele teria que atravessar um longo período até que fosse devidamente coroado o rei de Israel. Diz a história que Davi, ao ser ungido por Samuel, lá em 1 Samuel 16, ele tinha aproximadamente 16 anos. E quando foi coroado rei em Israel, tinha 30 anos. Ou seja, só para se ver cumprir, do momento em que foi ungido até se tornar rei de Israel, 14 anos, aproximadamente. Por isso, os salmos que nós estamos aqui, principalmente o Salmo 27, eles possuem um valor profundo para as nossas vidas nesses dias. Porque salmos como esse 27, eles foram compostos por Davi no meio de privações, no meio de perseguições, num contexto de decisões difíceis, num contexto de traições e decepções. E no meio de tudo isso, nós temos a seguinte expressão que Davi nos traz. Inspirado pelo Senhor, espera no Senhor. Muitos são os ensinamentos para as nossas vidas nesses dias de isolamento e incertezas. Por isso, como eu falei, mantenha sua Bíblia aberta no Salmo 27. Nós vamos apresentar 3 implicações para as nossas vidas sobre o sentido de esperar no Senhor. Lições essas que foram dadas por ninguém menos que Davi, inspirado por Deus, que passou por várias lutas, mas esperou no Senhor. E principalmente, ele permaneceu nos caminhos do Senhor até o fim da sua vida. Mesmo com todas as dificuldades que nós aqui, de forma bastante objetiva, trouxemos para ilustrar esse momento, Davi, no final dos seus dias, ele foi fiel até o fim.
ao Senhor. Vamos então para a primeira dessas implicações. A primeira delas está aí no dos versículos de 1 a 3. Esperar no Senhor, meus irmãos, implica em confiar no Senhor. Como a gente pode ver aqui nos 3 primeiros versículos, Davi estava com medo. Mas ele está perguntando aqui de quem terei temor, de quem terei medo. Provavelmente, como já falamos, Davi se encontrava sob perseguição do rei Saul, uma perseguição severa, correndo muitos riscos. Por isso a pergunta aqui de quem terei medo pode ser até considerada uma pergunta, como se chama, uma pergunta retórica. Porque ele tinha noção sim do seu medo. Ele estava sim, temeroso. Mas além do medo, Davi tinha uma convicção. A sua convicção se baseava naquilo que João Calvino chama do triplo escudo contra o medo, que está aqui no versículo 1. Luz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu forte refúgio. No termo luz, a gente encontra esse termo em vários trechos na palavra do Senhor, fazendo alusão principalmente a guiar os nossos passos na palavra do Senhor. No Salmo 119, por exemplo, a gente encontra a expressão: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus também se apresenta dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Lá em João 8, capítulo 8, verso 12. Então aqui a luz, ela vem nesse sentido do que o Senhor é aquele que guia os nossos caminhos, tornando-os mais claros diante de momentos obscuros e difíceis. O termo salvação aqui tem relação com o livramento de Davi nessa situação de perseguição mediante a promessa que Deus fez a ele de que ele seria o rei. Senhor, Davi falando com Deus: Senhor, eu fui ungido para ser rei. Eu tenho uma promessa do Senhor aqui, de que eu serei rei de Israel, e o Senhor não falha nas suas promessas. O Senhor não deixa de cumprir as suas promessas, então me livra mediante as tuas promessas. Há um link aqui direto com este verso 1 com o verso 13. Quando Davi declara que viveria para ver a bondade do Senhor sobre a terra. Aqui no versículo 13 do Salmo 27 diz assim: esta certeza eu tenho, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Então Deus é a nossa salvação. Deus é a salvação de Davi. Nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus, a salvação para uma vida eterna, vivida na presença do Senhor. O apóstolo Pedro, trazendo a questão da nossa salvação em Cristo Jesus, ele faz uma declaração muito conhecida lá em Atos, capítulo 4, os versos 11 e 12. Este é Jesus, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em Cristo Jesus nós temos salvação. E o forte refúgio refere-se aqui a ficar sob uma alta torre, dando um entendimento de proteção frente às ameaças que apareciam em sua jornada. Aqui eu faço menção e lembrança a um hino muito conhecido chamado Castelo Forte, composto por ninguém menos que Martinho Lutero. Também num momento de muita perseguição. E ele declara: Castelo forte é o nosso Deus, fazendo alusão que eu estou protegido em Deus. É o hino, até hoje, ele foi composto no século XVI, e até hoje ele é cantado em nossas igrejas. Ele é o hino 155, está até no nosso cenário. Castelo forte é o nosso Deus. Davi, então, mesmo com medo, ele estava confiante, como a gente vê na segunda parte aqui do verso 3. Diz aqui: meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Mesmo com medo, a sua confiança era maior, porque mesmo diante de tantas ameaças, ele poderia confiar em um Deus que é luz, salvação e proteção para a sua vida. Diante desse chamado tríplice escudo,
Davi encontra confiança em saber que Deus é luz, salvação e fortaleza contra os inimigos, contra as guerras, contra as perseguições. E isso o fez prosseguir com coragem na sua caminhada com o Senhor. De semelhante modo, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o nosso Deus que nos ilumina, nos salva e nos protege. Por isso que esperar no Senhor implica, em primeiro lugar, termos essa confiança em Deus. Nesses dias, meus irmãos, de tantas notícias ruins, rodeados de tantas incertezas e ameaças, como está o nível da nossa confiança no Senhor? Como anda o nível da nossa confiança no Senhor? Vamos agora para a próxima implicação de esperar no Senhor. A próxima implicação ela está concentrada nos versículos 4 a 6. Esperar no Senhor implica em abrigar-se na sua presença. Davi estava banido da sua nação, despojado da sua vida, afastado de seus pais. Muitas situações difíceis, mas nada disso poderia se comparar com a tristeza de estar banido do santuário de Deus e da presença do Senhor. Como o pastor leu aqui no início do Salmo 84, a presença do Senhor era manifesta no templo, era manifesta de uma forma presencial nessa época do Antigo Testamento. A adoração ao Senhor era feita em lugares. Primeiro eram erigidos altares, depois no tabernáculo e por fim no templo. Para Davi, viver na presença do Senhor era o mais importante. Por isso essa declaração no verso 4 mostra o pedido de Davi a Deus. Aqui, uma coisa eu peço ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Mas, meus irmãos, o que essas três expressões querem dizer? Viver na casa do Senhor, contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no tempo. Viver na presença do Senhor, ele quer dizer aqui que só há vida na presença de Deus. Fora da presença de Deus não há vida. Jesus, em João capítulo 10, verso 10, diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Trata-se de uma vida vivida na sua plenitude. Independentemente de vivermos em tempos de isolamento ou na mais absoluta paz, só podemos desfrutar de uma vida vivida na integralidade na presença do Senhor. Contemplar a bondade do Senhor aqui quer dizer, tem relação com assistir a bondade do Senhor sendo colocada em ação. Algumas versões da Bíblia, de repente você deve estar com uma dessas versões, tem as seguintes expressões: contemplar a sua formosura, contemplar a sua beleza, aqui no verso 4. Mesmo que eu possa contemplar a sua beleza, contemplar a sua formosura. Mas aqui, meus irmãos, não se trata de admirar-se alguém como se admira alguém bonito. Ah, Jesus, você é lindo, você é maravilhoso, você é lindo. E Davi não estava aqui expressando isso, ele não queria dizer isso. Ele não queria dizer que Jesus era lindo. Não que Jesus seja feio, mas eu não consigo visualizar essa questão dessa beleza. Mas é a questão aqui no sentido de se submeter à vontade soberana do Senhor. Tudo que o Senhor faz é bom. A sua natureza é bondade. O Senhor é bom. É isso que Davi estava querendo dizer. Era ver a bondade do Senhor sendo posta em ação. E buscar a orientação do Senhor. Este nosso verso 4 tem relação, nessa parte de orientação, com a busca por discernimento, para compreender a vontade do Senhor, para prosseguir na caminhada. Aqui, buscar a orientação, como a gente vê, por exemplo, Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, dizendo: buscar e compreender a vontade do Senhor, para que não sejais insensatos, mas sim sábios, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. É nesse sentido que Davi vem aqui buscar a orientação do Senhor. Senhor, estou passando por perseguições, estou passando por lutas e dificuldades. O que o Senhor quer neste momento que está passando no meu coração?
O que o Senhor quer revelar? O que o Senhor quer direcionar na minha vida? E aí, a partir dessa realidade, da presença do Senhor, Davi encontra proteção e solução nos dias de adversidade, como a gente vê nos versos 5 e 6. O verso 5, acho que se não me engano, a irmã Sandra destacou bem ontem. No dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No recôndito do teu tabernáculo, Ele me acolherá, Ele me esconderá e me colocará em segurança. Mas eu terei proteção e solução nos dias de adversidade, a partir do momento em que eu estiver plenamente convencido dessa presença do Senhor aqui no verso 4. E isso, aqui ao final do verso 6, Davi faz uma expressão de louvor e de adoração. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Aqui ele faz uma expressão de louvor a Deus. Senhor, na sua presença eu sou protegido e sou levado a uma vida de adoração ao teu nome. Vivemos para adorar a Deus. Nossa vida é para a glória de Deus. Notem aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que esperar em Deus para Davi também implicava em uma vida que só era possível de ser vivida integralmente na presença do Senhor. Assim, Davi teve como compreender a soberana vontade do Senhor, para seguir em sua caminhada de crescimento como um servo do Senhor, com alegria e ação de graças. E isso lhe trazia abrigo contra as adversidades. Aleluia. Como tem sido a nossa percepção com relação à presença de Deus em nossas vidas, em nosso dia a dia, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos então agora para a terceira implicação de esperar em Deus, que está aí compreendida nos versos 7 até o verso 13. Esperar em Deus implica em se relacionar com Ele. Quem tem a Bíblia na nova versão transformadora, o verso 8, ele contém a seguinte expressão nessa versão da Bíblia. Diz assim: meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. O próprio Deus nos convida a entrar em tua presença pela oração. Nesses dias, mais ainda, nós devemos nutrir uma rotina de oração. Não que isso irá mudar algum decreto do Senhor, mas porque irá mudar o nosso próprio coração. A oração nos fortalece para prosseguirmos nessa caminhada. João Calvino também nos traz uma interpretação bastante diferente para o verso 9. Veja aí o verso 9, meu irmão. Em sua primeira parte, ele diz assim: não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. João Calvino diz assim, que essa parte, não rejeites com ira o teu servo, na realidade não deixes teu servo inclinar-se para a ira. Quantas vezes nos deparamos com a nossa ira diante das inconstâncias da vida? Isso é a falta da prática de oração. E prossegue Calvino dizendo: quando uma pessoa é completamente abandonada por Deus, ela não pode fazer nada, além de ser agitada em seu íntimo por pensamentos murmurantes, irrompendo-se em manifestações de desprazer e ira. Estamos irados no nosso dia a dia, como falam algumas expressões, iracundos. Devemos rever a nossa prática de oração. Novamente nos lembramos de Saul, o primeiro rei de Israel, ao perceber que, quando Saul percebe que Deus o rejeitou como rei, e ele começa a ver Davi se levantando, a gente vê que o sentimento de inveja começa a tomar conta de Saul, a tal forma que ele se coloca e faz uma promessa pessoal de dar cabo à vida de Davi, nutrido pela inveja. Saul já estava totalmente à parte, já estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Por isso, nós devemos vigiar a nossa vida em oração, para sondarmos os nossos sentimentos, para sondarmos os nossos corações, para evitarmos sermos nutridos por nossos sentimentos. E notamos aqui, meus irmãos, dos versos 9 ao 11, 3 pedidos de Davi ao Senhor. O Senhor me acolherá, no verso 10, onde Davi, como eu falei no início, faz uma comparação do amor do Senhor ao amor de um pai e de uma mãe. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor
me acolherá. Ainda assim, né, a gente vê que Davi, pelo contexto, ele de repente deixou seus pais, né, como a gente vê lá no contexto de 1 Samuel, lá no reino de Moabe. Mas ainda assim o Senhor estaria ali para acolhê-lo. Davi, no verso 11, ele fala: ensina-me o teu caminho. No contexto aqui, Davi fugia de Saul e pedia a direção do Senhor. Senhor, como eu faço? Para qual caminho eu vou tomar? Para onde eu vou ir? Me ensina, me mostra o que eu devo fazer para seguir de forma segura. E depois não me entregues aos meus adversários. Óbvio. Não me entregue para esse povo que está me perseguindo. Eles vão querer me matar. E nós notamos aqui, meus irmãos, que Davi não pede pelo fim da sua perseguição. Ele não pede para que se torne rei de forma imediata. Ele pede acolhimento, segurança e proteção. Instrução. Engraçado, né? Às vezes a gente pede tanto em oração a Deus, e a gente vê Davi aqui passando por tanto problema, e ele pede: Senhor, me acolhe, Senhor, me ensina, Senhor, me protege. Que a gente possa pensar um pouco nisso, né? Refletir um pouco sobre essa questão da motivação das nossas orações. As minhas orações têm levado a ter essa mesma percepção que Davi teve nesses versículos? Ou agir como Saul, movido pelos sentimentos pelos seus sentimentos, pelas suas convicções como ser humano? Vamos agora para a conclusão desta reflexão, meus irmãos. Nós notamos que aqui 3 implicações sobre o termo, sobre essa expressão muito conhecida, esperar no Senhor. Recapitulando essas implicações, nós vamos para algumas aplicações. Esperar em Deus implica em confiar no Senhor. Davi, mesmo com medo, confiou. Davi, mesmo temeroso por seus caminhos, ele confiava no Senhor. Como está esse comparativo entre o meu medo e a minha confiança? Qual deles hoje está maior? Tem aqueles gráficos que a gente vê nos jornais hoje falando sobre a evolução do Covid. Pensa naqueles gráficos lá e coloca de um lado o gráfico representando o percentual do seu medo, e no outro um gráfico representando o percentual de sua confiança. Qual deles hoje está maior? Qual deles hoje está maior? Que nós possamos tomar cada vez mais vazão para crescermos o nosso percentual de confiança no Senhor, tomando posse de que o Senhor é a nossa luz, de que o Senhor é a nossa salvação, de que o Senhor é o nosso alto refúgio. Esperar em Deus é anelar pela presença do Senhor. Nós vimos que para Davi, mais importante na vida dele era a presença do Senhor. Na presença do Senhor, Davi era abrigado, Davi compreendia, contemplava a bondade do Senhor, entendendo a sua vontade, e discernia seus passos. Meus irmãos, nós podemos estar em isolamento, nós podemos estar trabalhando, podemos estar em um grupo de risco, podemos vislumbrar a cura para o Covid-19, podemos ver toda essa situação se normalizar. Mas nada disso importará se nós não tivermos o mesmo sentimento da presença do Senhor que Davi aqui nos mostrou. Que a presença do Senhor seja mais importante que tudo. Esperar é se relacionar com Deus. Os salmos em si são expressões de oração, né? Não tem como. Esse salmo é uma oração completa. A nossa confiança, o nosso desejo pela presença do Senhor só irão aumentar na medida em que aumentar o nosso relacionamento com Ele, pela oração. Muitos pensam Deus como um gênio da lâmpada para atender às suas demandas quando precisar. Como a gente viu aqui, Davi não orou pelo fim da sua perseguição, mas por proteção, por orientação, por acolhimento. A oração é muito mais do que fazer pedidos. Na oração nós somos acolhidos, nós somos orientados, nós somos protegidos pelo Senhor. Nesses dias de pandemia nós temos uma oportunidade ímpar de resgatarmos um tempo de um íntimo relacionamento com o Senhor, um tempo de qualidade na presença do Senhor. Pega o seu smartphone, pega o seu celular, programa lá um alarme para despertar para um tempo de oração, ou de manhã ou à noite, escute um cântico, busque um tempo de qualidade na presença do Senhor, e invista nisso, invista em ter tempo de oração com o Pai, um tempo de oração na presença do Senhor. Custou a vida de Jesus para que estivéssemos nessa presença.
À luz desse salmo, esperar então, meus irmãos, é confiar corajosamente na soberana vontade do Senhor no meio de nossas tempestades e que sua presença me satisfaz de forma integral por meio de uma vida de oração constante e intensa. Espero no Senhor, que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Depois eu já faço